Boa noite a todo mundo, né? A live de hoje, né, dentro da nossa tradição, né, da live de sábado, é para falar sobre taoísmo e hoje com um tema que tem tudo a ver, né, com a data de ontem, né, que foi justamente o dia da meditação. E aí então a gente está trazendo aqui, né, um pouco do que é a meditação no caminho do taoísmo, né? E então vai ser um bate-papo sobre meditação e ao final a gente vai também fazer uma prática, tá? Uma breve prática. A ideia aqui em nenhum momento é ensinar a meditação, né? Do ponto de vista pratique dessa forma, até porque geralmente, né? Dentro do caminho do taoísmo, para você praticar, é aconselhável que você tenha alguém, né? Que te dê apoio nessa prática e essa pessoa tem que ser, né, já mais experiente no caminho. Então, a ideia é só para que vocês vejam, né, como é que é e que, né, em desejando praticar dessa forma, né, procurem, né, um grupo, né, que você possa ter uma orientação, tá ok? Então, vou convidar aqui a Thelma. Oi, Rosa, tudo bem? Convidar aqui a Thelma para participar do nosso bate-papo. Oi, Oi, Marie. Thelma, tudo bem? Tudo legal? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Estou ouvindo bem. Muito Aham. bom. Eu vi aí na introdução, né, o nosso tema de hoje, que você explicou, né, qual é a como vai ser a nossa condução hoje aqui na live, né? A gente vai falar, né, e fazer uma prática no final, né, de uma técnica de meditação taoísta, né? E esse tema é um tema que nós escolhemos abordar, né, por ser um caminho de relevância dentro do taoísmo, né? O caminho do Tao, o caminho da meditação, o caminho da autorrealização, né? O caminho da espiritualidade. Então, ele é importante dentro das práticas, né? Do conhecimento, é importante a prática como manifestação desse conhecimento, né? Então, a gente sabe que o taoísmo ele fala dessa transformação espiritual, mas ele também fala de uma transformação física, né? Então, a prática da meditação, ela é importante, né, nesse sentido, né? Então, boa noite para quem está entrando agora, né? Adriana, todo mundo, todos mais, sejam todos bem-vindos. Como diria aí o taoísta, vamos começar do começo. E, como diria Lao Tse, né? O primeiro passo precisa ser dado para que possamos completar o caminho, né? Então, o que é meditação, né, Maria? E qual é a importância da meditação dentro do taoísmo? Então, a meditação é um termo, né, de origem. Ele fala de uma prática, né, de você. Uma prática de transformação espiritual, né? Então, o que é sentar, né? A meditação, ela é parada, a meditação taoísta, né? Existem algumas escolas, né? Mas, basicamente, a meditação taoísta ela é feita parada, né? O Qigong é meditação? O Qigong é Qigong, né? Qigong é movimento, né? Todo mundo diz assim, mas o Qigong é uma movimentação, desculpa, uma meditação em movimento? Podemos ver dessa forma, mas a essência dele em si é do movimento, porque ele exige uma atenção naquilo que você está fazendo, né? Assim como o Tai Chi Chuan, né? Chamado também da meditação em movimento, né? Então, isso não deixa de ser uma meditação, mas o sentido que a gente quer trazer aqui hoje, né, para o nosso bate-papo, é que a meditação ela fala desse despertar da espiritualidade, né? Desenvolvimento espiritual, né? Então, a meditação ela é uma técnica, como em outras escolas, né? Religiosas ou não, né? Tem muitas técnicas hoje em dia, né, Marie, modernas, né, que falam sobre a meditação, né? Mas o sentido que a gente quer trazer aqui é esse sentido do autoconhecimento, da autodescoberta no sentido da sua espiritualidade. E quando você trabalha a espiritualidade no taoísmo, você trabalha em outros níveis
da sua vida, né? No que a gente chama da vida pessoal, né? Da vida mundana, se assim pode dizer. O sentar na calma, como o tal da Raiz está dizendo, é isso, né? É uma maneira de você interpretar, né, a meditação no taoísmo. Bom, quem já nos conhece aqui sabe que nós pertencemos a uma determinada escola, uma determinada linhagem, melhor dizendo, do taoísmo, né? E tanto eu quanto o Maria fomos ordenadas pela Sociedade Taoísta, pelo Mestre Shen, né? Em momentos diferentes, né? Nós convivemos com ele e eu, durante muitos anos, eu e Marie praticamos essa meditação, e a gente ainda pratica, chamada Shinzai Fa, né? E é sobre ela que a gente vai falar um pouco aqui. A Marie está mostrando um livro, né? Esse livro é a publicação, né, a compilação, né, do que o Shen deu durante muitos anos. Foi compilado por uma discípula, né, da minha geração, a Márcia. Ela fez esse trabalho, tornou público, né, porque ela deu aula também durante muitos anos sobre essa técnica, né, chamada Shinzai Fa. Então, a gente escolheu falar sobre ela porque, a partir da apresentação do método, que é um método muito simples, e o sentar na calma aí que o tal da Raiz colocou, também fala da simplicidade, né? A técnica é uma técnica muito simples, né? E ela é uma técnica muito que traz bons resultados, né? Então, Marie, você poderia falar um pouco sobre o surgimento da técnica, como é que ela foi introduzida, né? E aí depois a gente fala até sobre o nome dela, né? Tá? Então, é uma técnica, né, que surge justamente na dinastia Tang, né? O mestre Sima Zen traz a técnica, né, a partir da leitura, né, dos clássicos do taoísmo e também do confucionismo, né? Então ele tem uma inspiração nessas duas práticas, né? E justamente ele vai burilar, né, essa técnica que nada mais é do que algo muito simples, então ele vai dando essa dimensão, né, dessa simplicidade, né? Então, a proposta justamente é partir de uma construção de uma base, e a construção da base ela vem de duas coisas simples, como a confiança e o respeito, né? A partir da confiança e do respeito você estabelece, né, uma relação de orientação dentro desse caminho, né, desse aprendizagem da técnica. Então, é muito, muito bonito isso, né? Porque parte de algo dessa reverência, né? A reverência à experiência e a confiança no método, né? E como o tal da Raiz, né, coloca, né? Sentar na calma, né? Ele vai assim sentar no silêncio, né? Então, esse cultivo desse silêncio. E é muito bonito, né? Tanto no livro como na apostila, mesmo no método, né? Essa questão, né, já ser muito trabalhada, né? Dinastia Tang, a gente está falando aí de 647, né? Depois de Cristo, até 700 e pouquinho depois de Cristo. Mas, assim, essa questão da mente, né? Da mente muito barulhenta, né? E esse medo, né, do silêncio. Então, é muito interessante também no início da apresentação da técnica, né? Essa inquietação do homem sentar, né, no seu silêncio, né? E então, a partir dessa construção dessa base, né, confiança e respeito no método, e mais essa aclimatação com o seu próprio silêncio interior, né? Como é que isso pode trazer esse despertar, né, espiritual? Então, dentro do caminho taoísta, né, do caminho das práticas taoístas, né, ter esse cultivo desse vazio interior, né, dentro desse lugar onde há um silêncio, onde também cabe todas as coisas. Então, não sei se contextualizei da maneira que você desejava, Thelma, mas basicamente ele, durante o texto, ele vai construindo, né? Então, confiança e respeito, cortar os laços, né?
E aí vai uma construção de uma base aonde esse interior, esse silêncio vão ganhando uma dimensão, né? Enfim, ganhando uma densidade, né? Então, Pois é, essas etapas que são descritas no livro, né, elas todas estão relacionadas à vivência, porque como o taoísmo ele fala do conhecimento e da prática. Então, essa orientação, né, do texto, que é muito bonita, ela parte de um princípio, né, que é o princípio de você purificar a mente e o coração, porque a técnica se chama Shinzai Fa. Então, o método, a maneira, né, de você abster-se, purificar o seu coração, né? E o que é o coração? Eu acho que as pessoas que estão aqui já, algumas são da área de acupuntura, né, da área de medicina, elas sabem que coração engloba, no conceito taoísta, no conceito chinês, ele não vai falar de um órgão parado, né? Ele é um órgão que está relacionado também à mente, à consciência, né? Então, é um processo em que você vai purificar o corpo e a mente, né? E como é que você purifica o corpo e a mente, né? Você vai trabalhar a sua respiração e a sua consciência juntos, né? Então, a técnica ela é muito simples nesse sentido, né? Ela fala de você reunir aquilo que no estado original estava unido, né? O estado original, né? Anterior à manifestação, né? Pré-celestial, né? Em que nós estávamos conectados, né? Por essa respiração unida com a consciência, né? Então, quem estuda os textos taoístas sabe que nós falamos de uma consciência individual que está unida a uma consciência universal. E essa consciência universal é primordial, né? Então, quando a gente... Por que a gente fala tanto em céu e terra, né? A gente fala tanto em céu e terra aqui no taoísmo de maneira geral. Porque nós estamos conectados ao céu e à terra, né? De que maneira que nós estamos conectados, né? Pela própria transformação, né? Por a nossa transformação física, né? Ela espiritual, ela fala do fogo e da água. Quando a gente fala do Xing aqui, a gente fala dessa transformação, dessa relação que o fogo e a água estabelecem com o céu e com a terra, como fonte primordial, como fonte de geração desses dois elementos que são puros, né? Fogo e água. Então, esse é o sentido. Se a gente perceber, né, que a meditação, na visão taoísta, no caminho da realização taoísta, é retornar ao vazio, né? Retornar ao Tao, né? É uma ferramenta, né? Muito valiosa, né? Muito maravilhosa, usando a linguagem do Tao, né? Ela nesse sentido, ela faz parte, né? De quem está em busca dessa realização, né? Então, basicamente, eu acho que isso é importante. O texto é muito rico, né? Tem várias passagens, então é um aprendizado, né? Para ser lido com calma, como ele falou, né? Sentado com calma, lendo no silêncio, entendendo as palavras do texto, porque a gente precisa tem o sentido da interpretação, né? Então, as palavras do texto, elas trazem, né? Quando você aprende o texto, estuda o texto e pratica ao mesmo tempo, elas passam a fazer sentido, né? Não são palavras vazias, né? Então, essa que é a grande dica da transformação espiritual que o taoísmo nos dá, né? Você passa a entender o texto, né? Ele deixa de ser apenas uma literatura, digamos assim, né? Eu estou lendo um texto. Sim, você está lendo o texto, mas você acompanha a transformação que o texto sugere a você. Isso é muito importante, né? Esse caminho é um caminho lento, né? Feito passo a passo, né? Que tem a importância, que vai remeter isso à própria ideia da tríplice transparência, dos três tesouros, né? Então, do caminho que você escolhe como princípio, do mestre que te orienta nesse caminho e do estudo,
né, que você tem sobre esse caminho. Então, a meditação, ela faz parte, ela tem digamos assim, ela é dada nesse contexto, né, nesse entendimento, né? Então, a gente sempre enfatiza a importância de ter um mestre, né? Alguém que nos oriente no caminho da prática, né? Alguém que nos ajude a interpretar o texto e nos ajude e nos acompanhe no nosso desenvolvimento e aprimoramento. Isso é muito importante a gente não perder de vista, tá? Quando a gente fala de uma técnica de meditação taoísta, né? É muito lindo ali, a gente estava preparando aqui a live, né, Thelma? Aquele parágrafo, né, que meio que contém a síntese, né, de todo o caminho do texto, né? Você pode ler para a gente? Posso sim, eu tenho aqui. O que é muito interessante, né? Porque o Chuang Tzu, né, que é citado aqui, quando a gente vai falar do Xingzai Fa, né, é dito que os fundamentos do Xingzai Fa podem ser vistos no conto do Chuang Tzu, chamado, eu não tenho o nome do conto aqui, tem o nome do livro, chamado No Mundo dos Homens, né? E os capítulos interiores. E ele conta o seguinte: o Confúcio, né, recebe um discípulo e esse discípulo faz uma pergunta a ele. A gente que conhece, segue aqui a tradição taoísta, sabe que o conhecimento se dá em forma de diálogos, né? O discípulo sempre se dirigindo ao mestre, fazendo uma pergunta ao mestre. E é o que acontece aqui nesse diálogo, né? Então, o Wen Hui, que é o discípulo do Confúcio, pergunta a ele, né, sobre a maneira correta de se purificar, para que ele possa seguir no caminho da prática da meditação. E aí ele vai perguntar, ele diz assim: Wen Hui, minha família é pobre, não bebi vinho e não comi comidas fortes por vários meses. Posso, portanto, ser considerado como estando purificado? Aí o Confúcio responde: isso é o que se faz antes de uma cerimônia de sacrifício, não é a purificação do coração. E Wen continuou: posso perguntar, então, o que é a purificação do coração? E, por fim, o Confúcio responde: a sua vontade deve ser uma. Não ouça com seus ouvidos, mas com seu coração. Não ouça com seu coração, mas com seu sopro. Ouvidos podem apenas ouvir, o coração pode apenas contemplar, mas o sopro é o vazio, é o receptivo a todas as coisas. O tal está relacionado ao vazio, e o vazio é o purificador do coração. Isso é o Chuang Tzu contando essa história, né? A gente já viu alguns cursos, né, quando algumas pessoas falam sobre essa ideia do Confúcio, não necessariamente o personagem Confúcio, personagem histórico, mas como se ele fosse um mestre, né? Chuang Tzu coloca ele aqui na figura do mestre. Então, o que esse mestre diz? Né? Que, mesmo sendo simples, porque é uma pessoa de origem mais humilde, né? Que diz que, no sentido de que é uma pessoa que viveu com simplicidade, o que vive com simplicidade, não significa que essa pessoa esteja com o coração purificado, né? Isso é muito interessante, porque purificar o coração exige um trabalho, né? Exige uma dedicação, né? E qual é a dedicação? É a meditação, né? Então, essa dedicação, ela fala de você sentar, né? Concentrar e contemplar, né? Então, concentrar nesse vazio a sua respiração, né? Então, quando ele fala, você não ouve, né? Você não sente com o coração, mas você atinge esse vazio com o seu sopro, né? Não ouça com o seu coração, mas com o seu sopro. O sopro é a respiração, né? É a respiração mais sutil, né? E essa respiração que nos mantém durante a meditação, né? Então,
O trabalho, ele é um trabalho do vazio, de você olhar para esse vazio, de você ouvir esse vazio, se é possível falar assim, né? De sentir com o coração esse vazio, mas a origem do trabalho em si está na sua respiração, né? Então, como você consegue trabalhar a sua respiração com o seu, né, nesse processo de sentar, concentrar e contemplar, né? Então, existe essa técnica do Shinzai-Fai que acompanha o texto, né, que é você simplesmente sentar, esvaziar a mente, né, de seus pensamentos, né, focar naquele que está acontecendo naquele momento, e aí, depois disso, você vai começar a esvaziar e perceber, né, como é que está a sua respiração, né, como é que você consegue, né, perceber no silêncio, né, a sua própria meditação. Então, esse é o primeiro passo para você construir, né, a sua meditação, né, para você se aproximar, você, digamos assim, dar o primeiro passo, né, no caminho da meditação, da escola que a gente está falando aqui, que é o Shinzai-Fa, né? Marisa, você quer acrescentar alguma coisa agora? Não, então, é muito interessante, né, a questão do método, né, porque ele parte desse, como se fosse um apagamento mesmo, né, então, a ideia é que você vai se desconectando mesmo, né, se desconectar do ruído exterior, se desconectar do seu ruído interior, né, do próprio corpo, né, que produz também ruídos, desconectar das palavras, né, dos diálogos interiores, né, e, enfim, mergulhando nesse silêncio, né, e sempre que algo surgir, né, voltar a atenção à respiração, né, e também é interessante, né, dentro da técnica, né, para pessoas que já experimentaram outros tipos de meditação, né? Muitas delas estão uma ênfase a formas, né? Então, dentro da meditação taoísta, procura-se, até tem uma muleta, né? Que é citada dentro do método, né? Do livro e tudo, né? Como algo, você pode usar esse subterfúgio, mas o objetivo é que você se desapegue dele, né? Que é a contagem dos números. E aí, vamos dizer, contar de 1 a 10. Esqueci que número eu tô, volta para 1 a 10, 1 a 10, até que você esquece a contagem e mergulha na respiração e nesse silêncio, né? Então, como a gente está falando aqui, por um lado, algo bem simples, né? E, pelo outro lado, ele também proporciona um mergulho, né? Esse mergulho, né? É muito rico, né? E, enfim, dentro dessa tradição, esse é o grande passo, né? Sustentar esse silêncio, né? E a partir dele ir esvaziando, né? De todas essas outras coisas. Então, era isso, né? Dentro do que a gente estava falando aqui. O elemento, o Chuang Tzu, né? Ele vai falar, né, nas palavras que ele atribui aqui ao personagem Confúcio, né? Ele vai falar da vontade, né? A vontade a vontade de levar adiante, né? De conduzir. E aí, eu queria falar brevemente sobre essa relação da vontade, né, das dificuldades que a gente enfrenta, que você começou a falar aí, quando está meditando, né? Porque é muito fácil dizer, senta e fica no silêncio. Os pensamentos vão surgir, você vai ver barulho, vai ouvir barulhos acontecer à sua volta, né? E o que é importante a gente manter, né? O que é essa vontade? A vontade é o foco, né? O foco na meditação, o foco naquilo que você está fazendo naquele momento presente, é um momento único, né? Então, se manter
na vontade, né? Eu, quando meditava ainda na Marquesa de Santos, na Sociedade Taoísta do Brasil, a gente tinha toda quarta-feira aula com o Shen, que a gente fazia essa meditação, e tinha uma oficina mecânica ao lado. E às quartas-feiras à noite, acho que o almoço via a casa muito silenciosa, ele resolvia consertar o carro. Tinha um carro sendo consertado quase toda quarta-feira à noite. Então, o carro era o nosso desafio, né? Para a gente continuar em meditação, né? A gente não perder o nosso foco. Então, o barulho estava lá fora, né? Ele continuava lá fora, né? Então, ele não invadia, né, o nosso interior, que era muito difícil. É um grande desafio, é interessante para quem está começando, né? Eu não aconselho ninguém a fazer, né? Mas, a provocar um barulho em si, mas, por exemplo, você está num ambiente, né? E que é um ambiente que não está totalmente tranquilo, né? Ainda mais nesse momento, muitas pessoas estão em casa, né? Então é difícil o seu vizinho respeitar completamente, né, o silêncio, né? Então, eu acho que é um exercício, né? Tem ruído externo, claro, você vai procurar um horário, né, que seja adequado, né, um horário maior calma, né, maior silêncio, de preferência na parte da manhã, né, ao nascer do sol, né, ao pôr do sol também, mas o melhor é a parte da manhã, porque você tem um espaço arejado, tranquilo, limpo, né? E que você dispõe aí de pelo menos 10, no princípio, minutos diários para uma prática, né? Isso é muito importante. A gente ter essa experiência, né? Da preparação também para a meditação, né? Ela já é o próprio ritual da preparação da meditação, que é muito importante para a gente manter a nossa vontade. E a vontade, o que é a vontade, né? Ela é o elemento central da meditação, justamente para você vencer todos esses outros desafios, né? E a vontade, ela fala da nossa terra, né? A terra como elemento da firmeza, da solidez, né? Então, da terra como aquele lugar que gera todos os seres lá no I Ching, né? O trigrama Kun, trigrama terra, né? Que a gente fala tanto aqui nas nossas lives, né, Maria? Então, vivenciar realmente, aí eu acho muito interessante, porque você vivenciar realmente a virtude, né, o ter, né, da terra, da sua vida, né, para que você alcance o seu tal, né? Então, deixa de fazer parte de um discurso só, né, de palavras, belas palavras, né, bons textos, né, e realmente você usar a sua força de vontade. E aí você pode fazer várias práticas. O próprio Qigong ajuda você a se concentrar. O próprio Tai Chi, né? Se você souber mantras, né, você também pode usar antes da prática da meditação, né? Então, essa preparação, né, ela nos fala de você trabalhar a sua vontade. Né? Construir uma base, né, Thelma? Essa base, né, ela vai nesse sentido, né, de você ter. Olha, eu vou começar um trabalho. Como é que eu começo o trabalho? Vai lá no Tao Te Ching, Lao Tzu. O grande caminho começa pelo primeiro passo. Essas coisas, essas palavras todas, esses belos textos, eles têm o objetivo de nos ajudar no caminho espiritual. Tao Te Ching é um texto espiritual, né? Ele é um texto histórico, tem o seu valor histórico e estratégico, mas ele é um texto fundamentalmente espiritual, de caminho espiritual, de realização espiritual. Mas se você ficar só no texto, você está capenga, né? É o triplé, né? Então você ficou no texto, mas você não tem a prática, né? Você não tem alguém que te oriente. Então existe essa relação, ela é muito importante, tá? A gente deveria ter essa preocupação logo no início da nossa prática, porque o início da nossa prática ele vai marcar todo o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Então, a gente deveria começar por um caminho que a gente elegesse esse caminho com certeza, né? Com a certeza de estar trilhando esse caminho, tá? Eu só queria falar uma coisa também que é muito importante dentro do caminho espiritual. A gente
a gente precisa também ter suavidade. Nem sempre, né, não é porque você vai ter a experiência da meditação, ela tem altos e baixos, né? Então, períodos da vida que são mais tranquilos de meditar, períodos da vida que não são tão tranquilos assim. Estamos passando por um período mais difícil para quase todo mundo, né? Então, é nesse sentido, né? O nosso bate-papo aqui é um bate-papo informal, né? A gente escolheu essa técnica, que a técnica está publicada no livro, né? Que a Marie apresentou aqui no início do nosso bate-papo, né? Do método chamado Shinzai-Fa, né? Ela vem com todo, como eu falei, com toda a explicação que foi dada ao longo de anos sobre esse texto, que era feito junto com a prática da meditação, né? Não se estudava esse texto só pela questão intelectual, né? E sim como alavanca, né? Ferramenta para a nossa transformação, né? Então, ele passa a fazer sentido, né? Porque você vive o texto, né? É como você... isso é muito importante em qualquer linhagem taoísta, né? Eu digo qualquer, querendo dizer outras linhagens taoístas, né? Essa experiência que você tem nas palavras do texto, os comentários do Shima, né? Sobre esse texto são comentários de uma escola taoísta que chegou até a nossa época. Só queria inserir um pouco meditação taoísta, que tem várias escolas, são 4 escolas, né? Todas têm origem no mestre Litsum, né? No Tongpin, que é mais conhecido como no Tongpin. Ele tem uma passagem muito interessante na vida dele, da transformação espiritual, né? E o nosso mestre sempre dizia que ele tinha feito um voto, né? Ele é um mortal, mas ele tinha feito um voto, o Litsum, de só ascensionar, né? Ascensionar no sentido de não estar mais ligado a esse mundo, quando a última pessoa que se dedicasse à meditação se encontrasse no caminho, né? Então, essa ideia, né, da meditação com caminho de transformação, caminho de realização, né, vem do mestre Litsum, né? Ele é do século VIII e ele foi o grande patriarca das 4 escolas de meditação, né? Então, por isso, nós temos várias técnicas diferentes de meditação taoísta, né? Então, a qual escola, se você quiser, né, lapidar um pouco esse sentido, né, as escolas têm variações entre si, né? Cada escola tem várias técnicas, tem seus mestres, né, e tem seus discípulos, né? Bom, eu acho que é isso, né, Maria? A Sim. gente... Não sei se tem alguma pergunta, né? Alguém tenha entrado aí, tem alguma pergunta. Talvez que não conheça o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Hoje a gente está falando sobre meditação, né? Na visão taoísta, né? E, E escolher uma técnica. Pode falar, Maria. não, então, eu queria também lembrar 2 coisas interessantes, né, com relação a essa técnica, né? É que dentro da escola taoísta, né, o objetivo da meditação é criar esse espaço interior, né? E muitas vezes, né, enfim, se surge qualquer coisa dentro desse espaço, né? Às vezes você pode, puxa, veio um determinada insight ou determinado fenômeno, né? Tive algum tipo de visão, alguma coisa assim. Isso, né? O nosso mestre sempre falava, você deixa isso de lado, né? Isso não é o objetivo, não é importante. Então, são coisas transitórias da própria meditação, né? Sejam elas, né, daquelas mais agradáveis ou desagradáveis, né? Então, sempre ter essa fluidez, né, desse espaço, que é um espaço que vem muitas coisas, mas que a gente tem que deixar de lado, né? E então, aonde você via a medida, né, do desenvolvimento de uma pessoa na técnica, né? E mesmo no caminho espiritual, era a possibilidade de lidar da resposta emocional da pessoa, né, no mundo, né, como ela trilha dentro do mundo. E não necessariamente, né,
sobre qualquer tipo de fenômeno que possa acontecer. Ah, mas a pessoa meditou e agora está mais inteligente. Ela meditou e teve ela. Não é isso, não é sobre isso a meditação taoísta, né? E, enfim, então, nesse sentido que eu acho interessante também colocar, né? Porque é um caminho de desenvolvimento e um trabalho para uma vida, né? Para uma vida. Isso que você está falando é importante, porque você, na verdade, você não tem um apego, né? Porque no caminho do taoísmo a gente fala do não apego, né? Então, não se apegar até ao não apego. Então, por exemplo, se você está meditando, né? Você deve fazer o que você deve se concentrar na sua meditação, né? E a meditação, por ser simples, né? Ela vai trabalhar dentro dessa ideia de você se ater àquele momento, ao que está acontecendo. Fenômeno ou qualquer outro barulho, né? Ou qualquer outra, digamos, motivação, eles são fatores que não estão na relação da meditação, né? Então, é diferente, isso que você falou é muito interessante, né? Diferente de várias escolas, e às vezes eu converso com algumas pessoas, né? E aqui mesmo acho que algumas pessoas já até falaram, assim, algumas pessoas colocaram algumas questões, de você não estabelecer, né, relação com os fenômenos, né? Então, eu agora vou fazer, E a ideia aqui é simplesmente conduzir a sua respiração junto com a sua consciência vazia, né? Então, a Adriana está perguntando aqui, nos tira das ilusões e distrações. Isso, a palavra certa, Adriana, distração. Tudo passa a ser distração, porque você sai do foco. Então, a resposta as perguntas mais mirabolantes, né? Marie falou aí, né, são perguntas mirabolantes. Essas perguntas, elas já foram respondidas, né? Quer dizer, se você faz uma pergunta, né, sobre isso ao mestre, você já falou para ele que você já se distraiu, né? Perfeito que a Adriana colocou, né? Então, nesse sentido, eu já me desviei, já me distraí, né? Porque perdi o foco. Como a Marie falou, um trabalho para a vida toda, longo, né? Com fases mais produtivas no sentido de resultados, né? Fases menos produtivas, né? Então, isso é muito interessante que você falou, né? Então, e eu me lembro também do Sheng, né, comentando sobre o mestre dele, né? Que o mestre era capaz de meditar em situações assim bem vamos usar aqui, né? Tipo, ia num lugar com muitas pessoas, estádio de futebol e tudo, e não perder, né, esse estado da meditação, que é um estado bem avançado, né, onde a pessoa é capaz de realizar as atividades do dia e guardar esse silêncio, né, independente do momento. Né, então, isso é algo também muito interessante, né? E, enfim. Então, nesse sentido... Oi? Mas por que guardar o silêncio? Porque você, digamos assim, se você atinge 1 hora de meditação por dia, e o que você vai fazer nas 23 horas restantes? Né? Você deveria ter a mesma postura. É claro, você precisa se relacionar com o mundo? Precisa, né? Mas você deve mesmo estar, como você falou, né, sobre o mestre Marco, se relacionando com o mundo, mas guardando o seu silêncio. Né? Então, na medida que você vai meditando, você vai aprimorando isso. Isso vai se tornando mais natural, digamos assim. Né? Guardar esse silêncio faz parte da naturalidade, que a gente vê no texto lá do Lao Tse. Né? E aí, no capítulo que fala que o homem sábio não tem brilho. Quer dizer, o brilho dele, ele não aparenta o brilho. Aí você diz assim, então é isso que significa não aparentar o brilho. Né? É se colocar no silêncio. Mas é ser omisso? Não. É saber o momento certo de agir. Né? Então, é muito interessante a prática da meditação, no sentido da gente realizar, né, os conceitos, né, que a gente vê e acha tão bonito nos textos taoístas, né?
de interpretá-los nesse sentido. Então, isso de guardar o silêncio em todos os momentos, né, é muito importante, né, como você estava falando. Eu não sei, Exato. a gente vai fazer uma prática, né, Maria? Isso. Eu queria saber se aqui, quem está aqui quer perguntar, quer falar, tem alguma experiência que queira falar. É, 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 bom, nós vamos conduzir uma pequena prática, uma prática breve, introdutória, né, simples, né, onde a gente vai, como diz no texto do Chuang-Tzu, trabalhar o sopro. O que é o sopro? Né? O sopro é a nossa respiração, né? Mas é uma respiração que fala ela integra, né? Então, essa respiração ela vai trabalhar com... São o quê? Vocês saindo? Ah, vocês são do Rio de Janeiro. Sim. Não, nós somos do Rio. Então, a pergunta é não somos. Nós somos, não somos nós. Nós somos. Ele mudou nós por não. Você respondeu Somos do não. Rio. Então, o sopro ele vai falar de um caminho, de uma percepção mais sutil da respiração, né? É uma respiração mais sutil, que é a respiração que quando a gente senta e no silêncio, no vazio, na calma, na quietude, né? A gente vai perceber que a nossa respiração também se aquieta, né? Então, aquela respiração mais, né? Ela vai ser mais suavidade e constância. Está lá no Tao Te Ching também, né? Então, esses conceitos todos, eles passam a fazer sentido durante a prática. Então, nós vamos fazer uma pequena e breve condução de sentar, né? Posição que você se sinta confortável, né? Posição com as duas pernas apoiadas no chão, né? Com as mãos sobre as coxas, né? Não precisa ter nenhuma postura, nenhum mudra, né? E a gente vai tentar, Mari vai dar o início, o sino, e eu vou comandar aqui, brevemente, né, o sentido da meditação. Sentado sobre uma cadeira, né, a gente vai começar a esvaziar a nossa mente. Primeiro, a gente vai fechar os nossos olhos de forma suave. Depois, a gente vai começar a perceber o ritmo da nossa respiração. Como é que nós estamos respirando? Né? E procurar sintonizar a nossa respiração com o ritmo do nosso coração. Né? Então, a gente, de forma pausada, a gente vai diminuindo o ritmo da nossa respiração, né? Percebendo também o ritmo mais suave do nosso coração. A nossa língua, ela fica dobrada sutilmente no que a gente chama o céu da boca, né? Próximo aqui à gengiva dos dentes, na parte de cima, no palato superior. E aí a gente vai começar a relaxar o nosso corpo, né? A partir do topo da nossa cabeça, alinhando o topo da nossa cabeça com o nosso corpo. O queixo levemente flexionado para frente, as costas relaxadas, os cotovelos relaxados, as mãos relaxadas, nossa coluna relaxada, nosso peito relaxado, nosso ventre relaxado. E a gente vai relaxar agora os nossos quadris, coxas, joelhos, parte inferior da perna,
os pés e os dedos dos pés e também os dedos das mãos. E aí a gente vai voltar nossa atenção para a nossa respiração. Perceber se a nossa respiração suavizou, se a nossa respiração, desde o início aqui do nosso momento de sentar e esquecer, se ela se tornou mais suave, se ela se tornou mais conectada à nossa mente, à nossa consciência. E a gente vai usar a técnica de contagem. Então, a gente vai contar quando a gente inspirar e expirar. Então, expirou e expirou. Você vai contar 1. E assim, você vai contando 10 respirações. Inspirou e expirou de 1 a 10. Chegou ao 10, você volta ao 1. E faça isso 3 vezes consecutivas. No final da contagem, dessas 3 sequências, onde você concentrou a sua mente na respiração, procure agora contemplar essa respiração. Perceba como está a sua respiração. E a gente vai continuar por mais algum tempo nessa contemplação.
voltando sutilmente, engolindo a nossa saliva, abrindo os olhos de forma bem suave. A gente vai organizando a energia no nosso corpo. Então, a gente começa pela energia das mãos, pressionando as mãos e passando a mão sobre a nossa cabeça, né? Nossos olhos, a nuca, os ouvidos, a face, a boca, o pescoço, descendo as mãos pelo nosso peito 12 vezes, trazendo energia para o baixo ventre. Depois a gente vai pressionar 36 vezes na região dos rins. Os braços. Quem quiser também, pode fazer nas pernas, né? Também o mesmo movimento, trabalhando a energia de forma que ela volte a fluir. Né? Eu queria saber de vocês, né? Todo mundo conseguiu meditar, teve a experiência, alguma dúvida? Não é, Maria? A gente fez aqui uma breve experimentação, né? Do sentar no silêncio, né? É uma maneira nova pela internet, né? Pelo mundo digital. Eu, na verdade, nunca tinha feito, né? Também assim, meditar pelo mundo digital, mas importante, né? Que vocês tenham compartilhado conosco, né, Maria? É importante, o tal da Resta está aqui agradecendo. Né? Então, primeiro momento, né? Primeiro início aí de toda a prática, né? Todo o caminho. Maria, quer falar mais alguma coisa sobre o nosso bate-papo de hoje? Acho que a gente, né, deu o recado aqui. Assim, a meditação, ela assim, a prática, né, que traz mais abertura, né, para o caminho, né, ela que enraiza o caminho, né. Então, é muito difícil de colocar em palavras sem experimentar, né. Ele perguntou que você está em ativa, né? Tem um site da Sociedade Taoísta do Brasil, aqui no Rio, né? Porque por conta da pandemia, né? Acredito que o Hamilton, que está à frente do trabalho, né? Ele está conduzindo pela internet também, né? Sim. Então, tem cursos, tem práticas, né, Maria? Também. Sim. Ele usa dessa maneira, pelo site, né? Então, o que está ativo é isso. É uma atividade, né? Você tem lá um site, você acha que você consegue conversar com ele, né? Obter algumas informações, né? Tanto São Paulo, né, como o Rio, né, está atendendo às normas, né, sanitárias, que é justamente não ter nenhuma atividade presencial, né? E o caminho, ele é individual, né? Isso é importante. Então, esse caminho taoísta, né, do Dao Xi, o Dao Xi faz um voto, né? Então, um voto de divulgar o taoísmo, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, nosso trabalho é um trabalho
segue um caminho individual, né, no sentido de caminho, uma trajetória, né, individual. A gente criou esse canal, né, Maria, no intuito de divulgar alguns conhecimentos práticos, mas nosso trabalho ele está fora da instituição Sociedade Taoísta, né? Isso é importante, né? Só lembrar, tá? Alguém está falando da É a gratidão? Rosinha. Ah, Rosa. vamos ter nas práticas. Uhum. Nós continuamos com o nosso ofício, né? Com nossas práticas, e são caminhos individuais, né? Então, hoje eu falei com a Maria, a gente escolheu esse tema, por ser um tema muito interessante, que a gente não tinha falado sobre ele ainda, Abordado. Uhum. né? Lembrando que dia 25 é a data de celebração do Lutzu, eu falei dele aqui, né? Desse mestre, desse imortal, né? Um homem realizado, um homem sagrado, né? Autêntico, um homem autêntico, ele desse voto. Então, quem segue o caminho da meditação deve acender um incenso para ele, dia 25, segundo o calendário taoísta do ano do boi de metal, né? E é isso, né? Acho que eu só tenho a agradecer a vocês, a Maria, né, por ter compartilhado esse momento. Amanhã é importante falar, né, Maria? Vamos lá. Então, a gente está abrindo, né, um espaço, porque qual é a ideia aqui do nosso projeto? A gente colocar os ensinamentos do Tao em movimento, porque o Tao, né, ele é movimento, né? Ele tudo baseado na mutação, no silêncio, no vazio, nessa contemplação que tudo está em movimento. Então, o conhecimento parado na estante, na forma de um livro, enfim, isso não é, né, o caminho espiritual do Tao, né? Então, a gente tem colocado os clássicos que a gente tem mais intimidade e também para um trabalho, como a Thelma falou, né? O caminho espiritual é individual, né? Existe o caminho da religião, que aí está dentro de uma instituição. Então, a gente tem trabalhado geralmente com os clássicos que a gente tem mais intimidade e que não estejam necessariamente ligados a uma questão de instituição. Então, a gente tem trabalhado, né, com o I Ching, né, que a Thelma já vem nesse caminho de dar aulas sobre I Ching já antes mesmo da pandemia, né? E, enfim, Thelma também já vem, né, nos grupos de leitura do Tao Te Ching, né? Para mim, eu entrei mais nesse projeto com ela depois que teve a pandemia, né? E eu sempre apoiei os projetos, né, de livros e tudo, mas sempre como um apoio. E aí, então, a gente resolveu abrir mais um espaço que é o espaço de colocar o I Ching em movimento, né? Não só como um estudo do I Ching em si, mas sim de colocar o uso, né, do I Ching como oráculo em movimento, né? E aí oferecendo a possibilidade de tomar contato com a interpretação taoísta disso. Que justamente, muitas vezes, até prescinde do livro, não porque o livro não seja maravilhoso, que o livro é maravilhoso, enfim, e ele é uma parte integrante mesmo da interpretação de uma consulta, mas pela própria possibilidade de acessar, né, a circunstância a partir dessa visão do taoísmo, que tem a síntese no yin yang, trigramas, né, hexagramas. E aí, então, a gente está oferecendo amanhã, né, essa oficina, né, 16h30, né, onde a gente tira o oráculo. Então, a gente, a Thelma, né, vai estar conduzindo a interpretação, mas a ideia é que seja um espaço mais interativo, né, Thelma? Também queria que você comentasse sobre isso. E assim, a ideia é que a gente também possa dar o máximo de transparência a essa interpretação. Então, a gente está usando um recurso que se chama Miro, né? Um quadro branco infinito, mas que a gente consegue colocar a tiragem, a gente consegue colocar o texto, consegue colocar todos os elementos que vão estar sendo falados para a pessoa também visualizar, né?
E então a gente, como é um espaço novo e tudo, a gente e ao mesmo tempo também é algo que é interessante que possa ter interatividade e tudo. Então a gente vai estar usando uma plataforma de Zoom, né? E aí o link para se inscrever, né? Tá na bio aqui do Taltube, né? Tem um flow page e tem também da Thelma, né? E, enfim, tem uma possibilidade de contribuição. Quem não estiver podendo dar contribuição, quer experimentar, também tem essa possibilidade, tá? E aí vocês estão convidados a participar com a gente, né? E a ideia é isso, a gente colocar o conhecimento do Tao em movimento, né? Trazer ele com toda a sua profundidade para algo que seja mais contemporâneo, mas que justamente não perca a raiz, né? Então, queria devolver a palavra à Thelma, né? Porque ela que é a nossa... Não, você falou muito bem. E é isso. Então, como a Maria falou, a gente está numa fase experimental. No mês de maio teremos 2 encontros. Esses encontros as pessoas podem entrar como convidadas, né? Pelo link no Simpla. Se não conseguir, entre em contato com a Marie pelo Taltube, que ela vai orientar, tá? E amanhã, às 4h30 da tarde, até às 6 horas. A gente vai ensinar, né? A ideia não é ensinar, né? Melhor dizendo, é apresentar como você faz a pergunta, a preparação. A gente vai fazer o oráculo. Esse oráculo é tirado ali online, né? Ao vivo, né? A gente faz uma interpretação taoísta, seguindo os passos que nós aprendemos, né? Primeiramente com o Sheng, né? Então, é uma leitura que vai falar, como a Maria falou, trigramas, linhas, né? E uma série de elementos aí que podem contribuir para quem já faz a prática do oráculo. E para quem estuda e quer estudar o I Ching, é um primeiro contato, uma maneira de você falar, depois aprender a técnica, depois estudar a filosofia, depois estudar a história, né? Então, esse é o nosso objetivo. Tá? E a gente chega até o texto também, né? Porque enquanto a Thelma está indo com a interpretação a partir dos trigramas, eu vou nutrindo esse espaço com os elementos textuais também, para a gente chegar até o texto. Né? Cada encontro ele vai ser isso. Vai ter um início, um meio e um fim, que sempre se repete, mas que nunca é o mesmo. Isso é bem taoísta, né? Bom, Maria, eu queria agradecer muito a você por hoje aí. Agradecer a presença de todos, tá? E essa live nossa vai para o nosso canal chamado Taotube, canal Taoísmo, né? No YouTube, né? Quem não está inscrito, por favor, se inscreva, né? Queria agradecer também quem se inscreveu também. A gente está tentando ter a nossa URL, né? Nosso caminho lá, enfim, tem que ter um mínimo de inscritos para poder pedir, né? E na próxima live de sábado que vem é sobre uma divindade que está relacionada a oráculo taoísta, né, a longevidade, chamada Ziwei, e que que é uma divindade de quem estuda os astros e estrelas, principalmente a astrologia polar taoísta. Tá? Então é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, pessoal. Tá? Tchau, Adriano. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Todo mundo. Até amanhã. Tchau. Obrigada.